partido político não é critério nem a favor e nem contra nenhum candidato. Nunca deixe de votar num candidato só por causa do partido que aquela pessoa está ocupando. E nunca escolha um candidato só por causa do partido que aquela pessoa está ocupando. A gente tinha parado o último vídeo nesse ponto e eu vou insistir bastante nesse assunto porque é um erro muito comum. É muito frequente ver esse tipo de posicionamento, principalmente das pessoas que vêm da cidade grande para uma cidade do interior e trazem os vícios da política da cidade grande. Então precisa ser bem esclarecido esse ponto, para evitar que esse erro continue a ser cometido. Hoje eu vou trazer 4 exemplos que eu vivenciei para não restar nenhuma dúvida sobre isso. Primeiro exemplo. Em 2016, quando fui candidato junto com o mandato coletivo, nós formamos uma chapa e nessa chapa a gente tinha atingido um quociente eleitoral. A gente sabia que a gente ia atingir um quociente eleitoral. Então, uma cadeira da Câmara ia ser dessa chapa. A gente disputava essa cadeira com os outros candidatos a vereador dessa chapa. Ou seja, se você não gostava de algum dos outros candidatos dessa chapa, isso não era motivo para deixar de votar na gente. Muito pelo contrário. Se você não gostava dos candidatos que estavam junto com a gente na chapa, aí sim que você tinha mais motivo para votar na gente, porque aí a gente iria diminuir a chance de outro candidato pegar a nossa cadeira. Então não se pode julgar um vereador pelos outros candidatos a vereador que estão na chapa dele. Outro exemplo, em 2018 eu estava ocupando o Podemos, naquela época, no município de Alto Paraíso. E o Podemos estadual era a favor da gestão Caiado, era a favor do Caiado como governador. Eu nunca apoiei Caiado, não é porque eu estava num partido municipal que o estadual defendia o Caiado que eu defenderia o Caiado. Não existe essa obrigatoriedade de votar no candidato apoiado por uma outra esfera partidária. Outro erro também muito comum é julgar o vereador pelo prefeito da chapa dele ou julgar o prefeito pelo vereador da chapa dele. Em 2020, quando eu fui candidato a prefeito, eu estava ocupando a Rede, partido municipal aqui em Alto Paraíso. E os 2 vereadores que foram eleitos usando a nossa chapa, eles eram completamente contra todos os meus projetos de governo. Cheguei a publicar um livro do plano de governo, e se a gente vê os votos que esses vereadores proferiram na Câmara, é fácil de perceber que eles eram completamente opostos ao meu projeto de governo. Então não se julga o prefeito pelos vereadores da chapa, e nem os vereadores pelo prefeito da chapa. Outro exemplo importante, não se pode, esse é muito comum, não se pode julgar o partido municipal pelo nacional. Às vezes o cara é bolsonarista, não voto naquele candidato porque ele é do PT. Pô. E do contrário é a mesma coisa, o cara é petista, não voto naquele candidato porque ele é do PL. Pelo amor de Deus, gente, não vamos mais cometer esse erro, né? Trago o exemplo de 2022, quando eu estava ocupando o PSDB defendia a candidatura da Simone Tebet para presidente. Eu votei no Ciro Gomes, mesmo estando ocupando o diretório municipal do PSDB. Não existe essa ligação entre partido municipal, partido nacional, partido municipal, partido estadual. Ou melhor, às vezes existe sim. E quando isso acontece, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que ficar alerta. Porque nesses casos, geralmente são os políticos profissionais que estão lá se candidatando para defender o interesse do partido e não da população. Então, sempre que houver um alinhamento muito grande da pessoa que está ocupando um partido municipal com um partido estadual, com um partido nacional, fica de olho. É muito comum que sejam políticos profissionais que estão se candidatando para defender interesse de partido e não da população. Amanhã a gente vai continuar ainda nesse mesmo tema, porque é um tema muito importante para essas eleições de 2024. Até já!